Perguntamos ao professor do Departamento de Psicologia, Herculano Campos, sobre quais os lados positivos que essas novas tecnologias podem trazer para a criança e o adolescente. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar o Sinteste por essa iniciativa de estar botando na TV essas discussões que dizem respeito ao nosso dia a dia profissional. O que a gente observa, efetivamente, é o desenvolvimento de habilidades em torno da tecnologia, e isso é extremamente positivo, né? Então, são novas habilidades em face de um novo contexto tecnológico, social, enfim. Isso é positivo, isso implica o desenvolvimento de aspectos específicos do ponto de vista cognitivo, né, da inteligência, do ponto de vista desse olhar, não tem o que a gente criticar, muito pelo contrário. É excelente que essa questão, que isto se dê da forma como está acontecendo. O que a gente fica preocupado são algumas decorrências disso. Então, por exemplo, em primeiro lugar, em geral, o que a gente observa é a criançada toma o computador como sendo o seu objeto de relação prioritária. Então, isso é preocupante. Aí o menino, a menina fica não sei quantas horas do dia, quer dizer, quando não está em atividade, está lá sentado na frente do computador jogando, ou então a relação com os amigos é mediada pelo computador, quer dizer, é mediada pela máquina. Isso traz algumas preocupações. A preocupação com, primeiro, essa questão muito individual, da individualização a criança praticamente não se comunica mais dentro de casa, a criança praticamente não tem mais relações sociais com as pessoas da casa, porque quando ela está em casa, ela está no computador. Então, isso é preocupante. Agora, a gente não pode perder de vista que, em que pese esses desafios, seja da questão das relações familiares, sociais, de uma maneira geral, seja da questão da violência que as mídias permitem, a gente está lidando com a realidade que não tem volta, né? A gente está lidando com um contexto em que o grande desafio é fazer com que a gente descubra alternativas mais saudáveis para conviver também com as máquinas. Então, é esta realidade nova que a gente tem que aprender a conviver com ela. Como vimos, não tem como recuar. O que precisa agora é que a sociedade se adapte a esses novos tempos e insista nos lados positivos que essa era digital pode proporcionar. Olha, tem uma perguntinha que eu vou deixar, era para ter feito no bloco anterior, mas até que é interessante, que até ver com relação a essa questão de adaptar. E eu vejo aqui a criança à escola. Uma mãe, a Rosa Moreira, tem um filho de 12 anos que só quer saber de jogar no computador e não quer nem estudar. E um minutinho, como faço para mudar essa situação? Organização de rotina. Precisa a família organizar horários. O adolescente e a criança precisam saber o horário que ele tem para tudo, inclusive para usar a internet. Para ficar no computador. Para ficar no computador. Horário de estudo, internet, horário do descanso, do lazer, tudo tem que ter rotina. Vânia, a internet que traz esses benefícios todinho, e como a gente falou até no bloco anterior, a Luciana falou na questão da parte lúdica da situação, isso se usa também até para o lado mal. Pessoas que a gente vê esses casos de pedofilia na internet, né, usam exatamente esse chamamento do lúdico para atrair. Como é que o sindicato, o próprio sindicato, até você como mulher, como ver crianças, né, vê essa situação do acompanhamento dos pais nessa situação e esses relacionamentos que existem na internet? Nós vemos o seguinte, é que esses relacionamentos que são virtuais, eles tendem a ser superficiais. Quando o relacionamento ele é presencial, a criança tem um contato com a outra criança, tá ali aquelas brincadeiras que existiam de antes, né? As crianças brincavam com os outros, iam para a rua. Hoje não tem mais, tudo é via internet. Então se torna relacionamentos muito superficiais. E isso é, na maioria das vezes, prejudicial para um ser adulto que vai viver, que é um ser social, que vai precisar estar inserido nessa sociedade. Então, nós precisamos estar alerta com isso e, como bem disse Luciana, a disciplina é muito importante. Dizer para a criança e para o adolescente os horários que tem que ser feitos, qual é o horário de brincar, qual é o horário de se relacionar. E também a questão que eu falei de que existe o mundo virtual e o mundo da vida real. Para que a criança cresça entendendo isso, essas diferenças, e que aproveite realmente a internet para um aprendizado maior, para um conhecimento de mundo maior que proporciona,
e que isso seja benéfico. Agora, para que seja benéfico, os pais, os adultos, a escola, a sociedade precisam criar mecanismos de que favoreçam isso. Luciana, com relação até ao futuro dessas crianças que estão crescendo agora, o aprendizado delas para o futuro, até para o mercado de trabalho, como é que vai ser? Eles vão ter uma maior interação no mercado de trabalho, vão depender mais das máquinas para o mercado de trabalho, esquecer um pouco do passado, isso aí poderia trazer alguma dificuldade até no raciocínio lógico das crianças? Com certeza. Hoje o que se estuda muito é resgatar essa parte mais natural da vida, né? A tecnologia entrou muito rapidamente nas nossas vidas e hoje a gente busca o contrário, a gente busca mostrar para as crianças que viver de maneira natural, apreciando as coisas naturais, resgatando um pouco desse valor que as pessoas têm em conviver bem, em agir socialmente, isso vai fazer toda a diferença para essas crianças que daqui a 10, 15 anos vão estar aí no mercado de trabalho. Tem uma diferença nesse contexto, no que se refere a essa geração Z, da geração Y, por exemplo, da nossa geração X, né? O que é que acontece? São crianças que elas recebem estímulos visuais, auditivos, táteis, todo momento, porque elas estão interagindo e é uma resposta imediata. Então, eles têm atitudes imediatistas, certo? Que isso não é positivo. Ao mesmo tempo, eles têm uma capacidade de criação muito grande devido aos estímulos que eles recebem, entende? Então, neurologicamente, o indivíduo ele cresce percebendo tudo que está à sua volta. Então, com certeza, são profissionais que são mais antenados, são profissionais que são mais criativos. Agora, em compensação, são profissionais mais isolados. É isso que eu ia perguntar. Causa um isolamento e pode levar até a depressão, algo maior, isso. Por falta da interação do humano com as pessoas. Sim. Hoje é muito comum você ver em locais que tem um público maior de adolescentes, cada um com o seu iPhone. Né? Então, está numa roda de amigos. Como tivesse nós três aqui, cada um com um iPhone na mão, conversando. Se conectando virtualmente. E então, talvez até conversando lateralmente, digamos assim, tão próximo, mas tão distante. Tão distante. Então, isso deixa essa ausência do social, essa ausência do olho no olho, essa ausência da interação humana. Então, esse resgate a gente está buscando, né, dentro das escolas de educação de base. As crianças precisam perceber que nós somos seres humanos que temos sentimentos, que temos reações daquilo que a gente recebe imediatamente, mas não uma máquina que deixa uma relação fria do próprio indivíduo com a máquina e com as outras pessoas que estão em rede. Então, tudo numa dosagem muito exagerada, isso vai ter um perigo na vida dessa pessoa. É tanto que algumas doenças, né, que só era de adultos, hoje está bem presente no adolescente. Com certeza. Né? A questão do isolamento, isso é muito prejudicial, porque o ser humano ele precisa do toque do outro, muitas vezes é um abraço que revigora nossas forças, então nós fomos feitos assim, um necessitando do outro. Então esse isolamento traz doenças, né, que nós, enquanto profissionais de saúde, precisamos estar alerta, porque a adolescência não pode estar tendo depressão, né? A obesidade aí devido à questão de muito tempo frente ao computador, frente à internet. Então, essas doenças que antes não eram de crianças nem de adolescentes. Isso é uma preocupação da saúde pública. Um minutinho para a Luciana e para a Vânia, para a gente encerrar o programa de hoje. O que eu gostaria de dizer é que os pais precisam ficar mais juntos dos seus filhos, ter uma observação maior, né, da vida dessa criança, porque às vezes o perigo está dentro do próprio quarto da criança, porque o computador está ali, ou então na própria mãozinha dela. Então, os pais, não, por mais excesso de trabalho que possa ter, não pode perder o foco do seu filho, porque o pai é quem educa, o pai é quem ensina e o pai é que transmite valores para essas crianças. Vânia? O diálogo vai continuar sendo o principal responsável para evitar danos à sua criança, ao seu adolescente. Então, que os pais dialoguem com seus filhos, com amor, com carinho, com compreensão, orientando e disciplinando. Certamente, sua criança e seu adolescente se tornará um adulto saudável, porque teve uma orientação familiar, que é o berço de toda igualdade, todo equilíbrio humano.
Agradecemos a presença de Vânia Machado e Luciana Fortunato no nosso programa. E se você quiser mais informações sobre o diálogo plural, acompanhe as atualizações no nosso Twitter, o @SintestRN, no nosso site, o www.sintestrn.org.br, ou na nossa página do Facebook, facebook.com/SintestRN. Até o próximo sábado. O Sindicato Estadual dos Trabalhadores em Educação do Ensino Superior do Rio Grande do Norte inicia sua história há 21 anos, no dia 12 de abril de 1991. O Sinteste está sempre preocupado com a luta dos trabalhadores da educação. Além dessa atividade, o sindicato possui uma estrutura que garante vários projetos que beneficiam seus sindicalizados. Assessoria jurídica, parceria com escolas e apoio aos atletas potiguares. Foi fundamental o patrocínio do Sinteste-RN. Graças a isso, fui campeã norte-nordeste de karatê e agora fui convocada para o Mundial representando a seleção brasileira. O Sinteste aposta nas mídias sociais com seus perfis no Twitter, Facebook e YouTube. E tudo isso está presente no site do sindicato. Lá o sindicalizado pode ter acesso às últimas notícias da categoria e também a processos e documentos exclusivos. Esse é o Sinteste, sempre presente na luta.